Se assentar, não se disperse. Eu quero convidar o pastor Alexandre Bento para estar subindo, porque é nessa unção, porque nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Vira para quem está do seu lado e fala: nós somos uma igreja de palavra e de Espírito. Então receba nessa noite. Deus abençoe, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus. Fala assim: toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja somente para o Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Rei em nome de Jesus? Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Oh, glórias. É uma noite tremenda. É uma noite maravilhosa. O Senhor tem um fogo aqui nesse altar tremendo. Meu Deus. É forte. Fala assim, é forte. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 4, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, enquanto você abre a Bíblia aí, pedir aí que licença à pastora Isadora, fazer uma propaganda aqui. Nós começamos hoje pela manhã, no culto Manhã com Deus, a nossa campanha da família. Entramos no mês de maio, né? E mês de maio é o mês da família. E nós vamos estar durante 7 semanas ministrando para a família. Então, o apóstolo Nilson começou a campanha hoje. Na próxima semana, ele vai estar ministrando na campanha da família. Eu quero convidar você a vir e trazer os seus familiares, aqueles que muitas das vezes não querem ouvir. Você tenta, né, falar a palavra, né? Mas, em nome do Senhor, quero fazer esse convite a você para estar conosco. São todos os domingos, às 9 da manhã. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês conseguiram achar Filipenses, capítulo 4, amém? Nós vamos ler do versículo 6 em diante, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre como vencer a ansiedade. Amém? Ou seja, melhor, vai ficar melhor. Vencendo a ansiedade. Você pode repetir comigo? Vencendo a ansiedade. Mais uma vez. Mais forte. Só os homens. As mulheres. Os homens. Homens. Vou dar mais uma chance para os homens. Vamos lá. Homens, vencendo a ansiedade. Ajudei vocês. Agora todo mundo junto. Vencendo. Agora diga assim: eu vou vencer nesse ano de 2022 todas as minhas ansiedades, porque o Senhor Jesus é o Senhor do milagre e Ele vai fazer aquilo que eu tanto pedi a Ele, para a glória dEle. Amém? Livro de Filipenses, capítulo 4, diz assim. Vamos colocar de pé para lermos a palavra. Não andeis ansiosos, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém?
Senhor. Revela-nos, ó Pai, nesta noite, aquilo que Tu tens para cada coração aqui, Senhor. Tu sabes, meu Deus, exatamente o que cada indivíduo aqui precisa receber, ó Pai querido, mas que ninguém saia deste lugar, ó Pai, meu Deus, da mesma forma que entrou, mas que saia deste lugar impactado pelo poder da glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Nós estamos vivendo, amado, vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas se encontram sob forte pressão por causa das cobranças no mundo e por causa daquilo que o mundo impõe sobre nós, muitas das vezes, que nós vivendo nesse mundo capitalista, e a questão muitas das vezes do ter, né? Hoje em dia está mais importante do que o ser. E a gente se envolve nessas, e a gente vai se envolvendo em aquela pressão de todos os lados. A gente precisa conseguir, a gente precisa fazer, a gente precisa capitalizar, a gente precisa. E muitas das vezes isso nos sobrecarrega. E a palavra do Senhor diz aqui para nós não andarmos ansiosos por motivo algum. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que não há motivo suficiente para nós estarmos ansiosos. Não existe motivo para estarmos ansiosos. E ele diz aqui, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas e ações de graças. Então as nossas solicitações, aquilo que nós necessitamos, nós devemos colocar diante do Senhor, através das orações, das súplicas e ações de graça. Então, Paulo está dizendo aqui que é Ele que vai fazer. Ele que vai mudar o quadro. Não depende de mim, não depende de você, é Ele. E diz mais aqui que e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Então o nosso coração, ele não pode funcionar para guardar coisas a não ser a presença de Deus. E os nossos pensamentos, nós devemos pensar o quê? Não é ficar pensando no que eu vou vestir amanhã, não. Aí no versículo 8 diz aqui, nós devemos pensar em quê? Tudo aquilo que for verdadeiro, honesto, está aí no versículo 8. For justo, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor nisto, pensai. Então os nossos pensamentos não é para a gente encher de coisas que ainda nem aconteceram, porque a ansiedade ela nos faz adiantar o dia de amanhã para hoje. Ou seja, os problemas de amanhã eu já estou vivendo hoje, mas nem sabemos se vai acontecer verdadeiramente. Mas a gente não consegue resolver o amanhã, mas
a gente acaba enfraquecendo hoje, porque já estamos vivendo o amanhã hoje. Ansiedade é isso. Então, segundo as organizações Mundial da Saúde, 80% dos brasileiros, depois da pandemia, estão vivendo algum tipo de síndrome de ansiedade. 80%. E isso foi potencializado pela Covid-19, pelo distanciamento, né? Pessoas que já estavam vivendo isso, já estavam vivendo isoladas, já estavam com algum problema emocional. Essas pessoas, elas ficaram com aquele problema, foi potencializando e aumentou. Porque elas já estavam com problemas graves emocionais. E a ansiedade vai tomando a pessoa. Mas o Senhor não nos criou para sermos ansiosos, porque Ele diz, a palavra diz, que já basta a cada dia o seu próprio mal. Então não importa a faixa etária, não importa, né? Isso se aplica a todas as faixas etárias, a toda nível social, né? Pessoas mais novas, pessoas mais idosas, pessoas de classe alta, pessoas de classe baixa, estão vivendo ansiosas. Então, o que é ansiedade? É uma perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. E são sinônimos de ansiedade: preocupação, estresse, impaciência, desassossego, inquietação, apreensão, inquietude, receio, aflição, angústia. Só coisa ruim mesmo. Isso é a ansiedade. A palavra diz no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 22, diz o seguinte: 12 sumiu na minha Bíblia. 22. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, e os quais não semeiam, não ceifam, não possuem armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, porque vos preocupais com todas as outras. Olhai as flores do campo, elas não fiam, não tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como elas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurais, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhais o vosso coração nessas preocupações, porquanto
O mundo pagão é que peleja por essas coisas, entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Agora, pergunta de vestibular: é fácil? É fácil? Não, não é fácil. Porque nós, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, após a pandemia, a gente sabe que aquelas pessoas que dependiam de um comércio, dependiam de um pequeno comércio, passou muitas lutas, assim como eu, e ficou muito tempo fechado. As pessoas estão sem dinheiro para gastar, e consequência disso é que muitas pessoas fecharam suas portas, outras estão passando muitas dificuldades. Isso traz uma ansiedade muito grande no coração. Eu tenho vivido um tempo que eu tenho pedido muito a Deus: Senhor, eu vejo que a ansiedade tenta alcançar meu coração. E eu tenho falado: Senhor, eu não quero isso para mim. Porque muitas pessoas vivem com um sono químico, né? Tem que tomar calmantes fortíssimos para conseguir uma noite boa de sono. Tem muitas pessoas vivendo assim. Graças a Deus, eu durmo, que é uma benção. Graças a Deus. Mas eu tenho pedido, Senhor, não deixa a ansiedade tomar o meu coração. Eu não quero viver o amanhã quando nem chegou ainda. Não, deixa amanhã chegar. Mas eu sei, mas é uma batalha onde eu sinto que eu tenho que permanecer orando, porque às vezes a ansiedade toma o meu coração. Então, eu não quero viver ansioso. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela tira a nossa fé. Se você quiser encontrar uma palavra contrária à fé, já encontrou: ansiedade. Então, por quê? Porque é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer o que eu estou pedindo ao Senhor. É como se a gente não está falando isso, mas quando você está ansioso, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu não confio que o Senhor é poderoso o suficiente para fazer isso na minha vida, aquilo que eu preciso hoje. A palavra está dizendo aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade, ela traz efeitos, muitos efeitos. Ela traz reações físicas, né? Ela 50% das doenças psicossomáticas, né, são causadas pela ansiedade. E que são essas doenças? São aquelas que estão no físico e não se encontra uma razão para aquilo. Mas vai ver, quando você vai ver, é psíquico, é no psicológico. Então é o psicológico agindo no fisiológico. Então, ou seja, a pessoa, ela está com algo ali no físico, mas é por quê? Porque é uma pressão tão grande de ansiedade, que são medos, né? São síndromes, pânicos, tantas coisas junto que ataca o físico da pessoa. E tem muitas pessoas vivendo assim. Muitas pessoas vivendo dessa forma. Há pouco tempo atrás, eu e a pastora Cleusa, nós fomos fazer uma visita a uma senhora, que ela estava com uma séria enfermidade. E
nós fomos lá fazer uma visita e fazer uma oração por ela, porque ela para nos receber, ela muita dificuldade, chegou até o portão, ela não conseguia andar. Aquela senhora, ela estava de um jeito, aquela enfermidade. Quando ela chegou, conseguiu chegar no portão, a primeira frase que saiu da boca dela foi: Deus esqueceu de mim. Olha o meu estado. Eu fazia tudo, agora eu não faço nada. Não consigo nem andar. Não consigo fazer mais nada. Deus esqueceu de mim. Nós recebemos ela no portão. Tivemos que carregar ela de volta, porque ela não aguentou voltar. Aquela perna toda inchada, cheia de problemas. E ali nós oramos, eu e a pastora Cleusa e mais a irmã da pastora Cleusa que nos levou lá para visitar essa senhora. Nós oramos e declaramos ali, dissemos para ela: Deus, Ele está aqui sim. E Ele está te ouvindo sim. A gente viu claramente que aquela senhora, ela estava passando por um nível de opressão emocional muito grande. Mas o milagre, irmãos, é que uma semana depois, aquela senhora está andando perfeitamente, sem bengala, indo para a igreja, e Deus mostrou para ela que Ele é Deus. Isso foi agora há pouco tempo, tem um mês, né, pastora? Que a gente, nem um mês. Ela não vem aqui porque ela já era de uma igreja. Eu acho que a igreja não foi visitar ela, não sei. Ela estava muito se sentindo sozinha. Mas ela está indo na igreja dela. Glória a Deus. Então o que eu quero dizer, amados, é que o Senhor é o Senhor da glória. E Ele não te deixa só. As pessoas estão buscando uma paz, mas uma paz química, não, a base de calmante, não, irmãos. A paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz no livro de Provérbios 14, versículo 30, né? Diz o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo. Olha que palavra maravilhosa. O ânimo sereno é a vida do corpo. Como está o seu ânimo? Também traz reações espirituais. Reações espirituais. Reações físicas no corpo, mas reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Onde começa a ansiedade, termina a fé. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim, ó: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele quem? Sobre o Senhor. Toda a nossa ansiedade, todas as síndrome de pânico, de medos, lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Chega de viver um fantasma do amanhã. Chega de tentar viver o problema de amanhã hoje. Antecipar. Eu quero dizer que não quer dizer que você não vai estar isento de dificuldades. O Senhor falou que no mundo nós teremos aflições. Nós nos vamos estar, muitas das vezes, estar livre de ansiedade não quer dizer que nós não vamos estar livres de dificuldades.
Eu não estou dizendo aqui também daquela ansiedadezinha que a gente tem, pelo menos acontece comigo. Por exemplo, se eu comprar algo assim, tecnológico, algo assim, eu quero aprender logo, mexer em tudo no mesmo dia, eu quero aprender logo, né, cada detalhe, se é um celular, ou seja lá o que for, então eu tenho essa, não sei se pode se chamar de ansiedade, mas, ou aquela coisa de você querer chegar logo num lugar, você está indo viajar, você está indo para algum lugar, você quer chegar logo, também pode se chamar de ansiedade, algum tipo de ansiedade, mas eu estou falando daquela coisa, aquele tipo de ansiedade que toma conta da vida da pessoa, do corpo da pessoa, das emoções da pessoa, a mente da pessoa, conduz a pessoa e a pessoa não tem mais vontade própria. Eu estou falando desse tipo de ansiedade. Deus não nos fez para andar ansioso. A ansiedade ela é destrutiva. A ansiedade é ser crucificada entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado, pessoa presa ao passado, e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo, ele venceu esses dois ladrões. E ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, ele venceu. Ele venceu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel, só conseguem enxergar o quê? Os gigantes. A pessoa, ela está no momento em que ela não consegue enxergar, né, a bênção, mas o gigante está ali. E para vencer isso, oração, 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 oração. Não podemos trocar a oração pela murmuração. É oração. Buscar a face do Senhor. Porque a palavra diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas coloque isso diante do Senhor através de orações e súplicas. Eu não sei se alguém que chegou aqui nessa noite tem vivido isso, mas tem muitas pessoas vivendo assim. Muitas pessoas. A ansiedade rouba nossas forças. A ansiedade mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos que cristã. A ansiedade, ela consegue movimentar, né, o lado negativo. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direção oposta. Então, quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-la das mãos de Deus. Muitas das vezes. Porque a gente ora, não acontece. A gente ora, não acontece. Não, peraí. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente ora de novo, não acontece. E passa um mês, você ora, não acontece. Aí a gente começa, não, peraí, eu tenho que fazer uma coisa. A gente fica, né? Aí a gente tira da mão de Deus. Será que o nosso Senhor não é suficiente? Será que o nosso Senhor não é suficiente, irmãos? Então eu quero dizer, o Senhor
é suficiente. No Salmo 94, versículo 19 diz: quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Salmo 94, versículo 19. Provérbios 17, versículo 22 diz: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos nossos ossos. Aliás, deixa eu ler de novo aqui. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do nosso corpo o vigor. Davi, ele diz: enquanto eu me calei, lá no Salmo 32, a minha alma vivia com aquela sequidão de estio. Mas quando eu declarei diante do Senhor, houve o renovo. Então nós precisamos colocar diante do Senhor. A gente precisa também detectar onde está o nosso foco. Onde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o nosso foco não deve estar, nas outras coisas, mas no reino de Deus e na sua justiça, porque as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Então o nosso foco é o reino de Deus e a sua justiça. E muitas das vezes o nosso foco está nas coisas terrenas, nessas coisas dessa terra que vai passar, que a traça vai corroer, vai comer, a ferrugem vai corroer. Então, amados, vamos refletir aonde está o nosso foco. O nosso foco deve estar onde? No Senhor da glória, no Deus do impossível. No Deus do impossível. E como nós vamos vencer a ansiedade? Como nós vamos vencer a ansiedade? Em Lucas, que a gente leu, vou abrir aqui de novo. Não sei se eu deixei marcado aqui, eu acho que não. 22, 30. No versículo 30, diz o seguinte: aleluias. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 30 de Lucas, capítulo 22. Não é esse. Tem alguma coisa errada aqui. Vou achar aqui. Deixa eu ver aqui. Aleluias. Aleluias. É Lucas 12. Quase que eu acertei. É 22 que eu abri. É Lucas 12, 30. Glória a Deus. Diz o seguinte: porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas, entretanto o vosso Pai sabe perfeitamente aquilo que vocês necessitam. Então, a primeira coisa para a gente vencer a ansiedade é saber que o nosso Pai
conhece as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. E Deus nos conhece. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que temos necessidade. E se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. E se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Não. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que te criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele é o Deus que mantém a sua vida, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Se Ele não fizer, eu tenho dito isso para o Senhor: Senhor, a quem eu vou clamar? Eu só tenho a Ti. A quem eu vou pedir? Eu só tenho o Senhor. Eu não tenho outro, Senhor. Aí em oração me dobro diante do Senhor: Senhor, está nas Tuas mãos. Está nas Tuas mãos. Aleluias. O apóstolo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus, Filipenses capítulo 4. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Amém, amados? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que será acrescentado na sua vida? Aquilo que você necessita. Aquilo que Deus tem. Deus vai acrescentar no nome de Jesus. Eu tirei aqui um trechinho. Eu não vou, já estou terminando aqui já. Mas um trechinho de um livro, que é de um livro de aconselhamentos, cujo o tema é Ataques de Pânico e Ansiedade, de Jocelyn Wallace. Ao enfrentar a ansiedade, você se sente abatido. Tudo parece pesado, opressivo, incompreensível, incontrolável. Essa é uma descrição precisa de como é viver sem um relacionamento com Deus. Nós não somos todo-poderosos, não somos oniscientes. Sem Deus, nossa vida é assustadora e fora de controle. Pois vivemos em um mundo no qual coisas ruins podem acontecer e acontecem. Felizmente, Deus projetou a cura perfeita para a ansiedade. Em Cristo há um lugar seguro para onde trazer seus medos e preocupações. Cristo pagou pelos pecados que separavam você de Deus e tornou possível que acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quando você confia em Jesus para receber perdão, torna-se filho muito amado de Deus. Agora, todas as promessas na Bíblia sobre como Deus cuida de seus filhos são suas promessas. Você recebe isso? Fala assim: eu tenho promessas.
reservadas por Deus para me entregar. E eu as recebo em nome de Jesus. O mundo ainda pode ser um lugar assustador. Podem subir, tá? Se quiserem subir, pode subir. O mundo ainda pode ser um lugar assustador, mas quando você reconhece Deus como seu Pai Celestial e Jesus como seu Salvador, pode ter certeza de que custe o que custar, você será capaz de ir a Deus para obter consolo, ajuda, proteção, e Ele nunca te abandonará. Amém? Então, se você está aqui nessa noite vivendo algo parecido e tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz, tirado as suas perspectivas, e todas as suas perspectivas de futuro são negativas, e você passou a andar amedrontado com o futuro, amedrontado, o que vai acontecer amanhã com o seu trabalho? Vou ficar enfermo, eu vou, não sei. Talvez você está pensando, eu não vou conseguir me casar, minha idade já está chegando, eu não consegui casar ainda, eu não estou nem namorando ainda. Será que eu vou ter um filho? E será como vai ser? E antecipando, calma, o Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Que se você chegou aqui nessa noite talvez vivendo algo parecido e vivendo angustiado, opressivo, ansioso, ansiosa, a cura é Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloca sobre o Senhor esse peso, coloca sobre o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de aproveitar e convidar você, que se porventura está vivendo algo parecido na sua vida, para você vir aqui na frente, para nós orarmos. Um tempo de, talvez, de muito ansioso, muito ansiosa, pelo seu futuro, pelo que vai acontecer. Talvez suas emoções estão, você não sabe o que fazer. Eu quero convidar você